Vem pra cá, Gabriel. Hoje catarinense, pode ser assim? Manezinho? Muito bem-vindo. Aplausos para o Gabriel. Pessoal, obrigado. Obrigado, professor Salomão, aqui pelo convite. Parabéns pelo evento. Parabéns, time TXM. Mandar um alô para o time Acate também. Time Acate, dá um oi aí para a gente. É isso aí. Time Acate presente aqui também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho poucos minutos para falar desse tema, organizações exponenciais, que foi o tema da minha tese de doutorado. Então, vocês imaginam que eu poderia ficar falando isso aqui bastante tempo, foram 5 anos estudando esse tema, porque eu não queria que fosse tanto tempo, né? Mas doutorado, vocês sabem como é que é, levei mais tempo que o esperado, então vou aqui tentar trazer para vocês em alguns minutos algumas coisas que eu estudei durante esse período do doutorado sobre esse tema organizações exponenciais. Tudo surgiu com base nesse livro aqui. Esse livro foi lançado em 2014 nos Estados Unidos, então já tem um tempinho. No Brasil, ele chegou em 2015. E, entre os autores, o principal deles, que é o Salim, ele era dessa organização chamada Singularity, que não é bem uma universidade, é mais uma escola de líderes. O objetivo deles é criar, impactar pessoas por meio de grandes projetos e fazer isso por meio da capacitação de lideranças do mundo todo. Então, esse livro ele tinha um objetivo muito claro. A ideia é o seguinte, descobrir por que é que tem organizações que crescem muito e muito mais do que outras, certo? Isso não é um fato que só acontece agora. Esse fato acontece desde sempre na história, ou seja, por que é que há organizações que crescem de maneira muito desigual a outras? E também não é só relacionado à tecnologia, porque a gente costuma atrelar esse termo a empresas de tecnologia, as grandes big techs que a gente conhece e tal. A ideia do livro era, será que existe um padrão? Será que essas empresas fazem algo semelhante? E mais do que isso, será que a gente pode aprender isso e aplicar isso nas nossas organizações, nas nossas empresas? Então, ali tem algumas logos de empresas que são consideradas organizações exponenciais segundo um quociente. Depois eu vou falar para vocês sobre isso. Eles criaram uma espécie de um questionário para avaliar o nível de exponencialidade dessas empresas. Então, toda essa conversa que a gente vai ter aqui parte desse livro. Sugiro que aqueles que não conheçam possam ler. E eles trazem esse conceito, né? O que é, de fato, uma organização exponencial? Basicamente, eles dizem o seguinte, é uma organização, uma empresa que cresce pelo menos 10 vezes mais do que uma empresa similar, uma empresa do mesmo mercado. Então, vamos pensar o seguinte, digamos que eu sou uma empresa que faça bermuda e camiseta. Bermuda e camiseta não é algo, digamos, tão inovador, existe há muito tempo. Por que é que uma empresa que nasce, talvez, muito mais jovem, consegue crescer pelo menos 10 vezes mais que eu? Por que a reserva, roupas reserva, que nasceu fazendo bermuda e camiseta masculina, por que eles cresciam muito mais que 10 vezes do que outras empresas que já faziam isso há muito tempo? O que eles têm de diferente? Será que é possível a gente aprender com eles? Será que existe um padrão? Então, a ideia é explorar um pouco isso e trazer isso para a nossa realidade. Aqui, eu não espero que a gente entre em detalhes aqui, mas é um pouco da diferenciação entre o que é uma organização que cresce linearmente e uma organização que cresce de maneira exponencial. E aí, eles encontraram, analisando essas empresas, algumas características que, se a gente percebe, faz um pouco sentido quando a gente observa na prática as nossas empresas. Então, uma organização com crescimento linear, normalmente, está focada nas informações dos resultados financeiros, olha o passado para prever o presente. Já a exponencial é muito centrada em dados, em informação. Depois, linearmente, a gente pensa em uma estrutura hierárquica, um sistema bastante burocrático, estrutura de poder. Já a organização exponencial já pensa mais em autonomia, equipes mais multidisciplinares, autonomia. Depois, o planejamento estratégico, que a gente conhece, a gente aprende na faculdade, aquele planejamento estratégico grande,
de 4 anos, que pensa vários horizontes. Aqui não, exponencialmente, são ciclos rápidos, um pensamento exponencial e ciclos curtos, né, de planejamento com metodologias ágeis. Depois, intolerância ao risco / tolerância ao risco. Isso tudo, hoje, parece que não é novidade para a gente, mas ali em 2015 foi bastante interessante a gente parar e pensar, ou seja, por que a gente continua fazendo o que a gente faz na gestão das nossas organizações, sendo que a gente percebe que outras estão tendo resultados muito melhores fazendo algo diferente. Então, ali, de novo, questão dos processos, questão dos colaboradores. A gente ainda vive numa realidade que a gente pensa que nós temos que chegar às 8 horas da manhã e sair às 5 ou 6 horas da tarde. Será que esse é o melhor modelo para a gente implantar na nossa empresa? Será que isso garante eficiência, resultados, assim por diante? E um dos pontos mais importantes é a questão dos ativos. A gente conversa com as empresas, as indústrias do passado, muito bem-sucedidas, inclusive, e o grande interesse é controlar e possuir ativos, né? Ou seja, comprar terra, comprar máquinas, comprar seus veículos, verticalizar. Será que isso faz sentido hoje em dia? Será que na velocidade que a gente tem, será que faz sentido eu comprar um equipamento que daqui a 6 meses ele vai estar obsoleto? Será que o modelo de assinatura, por exemplo, não faz mais sentido? Será que eu poder alugar quando eu preciso um equipamento não faz mais sentido? Então está aí isso que eles falam de controlar os ativos ou usar ativos alavancados. Bom, segundo os autores, isso da exponencialidade só é possível, falando agora da nossa história recente, graças a esses 4Ds, que são digitalização, disrupção, desmonetização e democratização. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, digitalização. O exemplo mais clássico que a gente tem disso é a questão da fotografia, por exemplo. Antigamente, a gente revelava filme, isso era muito caro, a gente perdia tempo, dinheiro, etc. e tal. Agora, isso tudo é digital, então o custo é muito menor. Então, o fato de digitalizar torna muito mais barato. E a informação, ela passa a estar disponível de maneira muito mais fácil, mais prática. A gente consegue circular isso e dar acesso a todos. Isso com voz, com imagem, informação de maneira geral. Com a disrupção, a gente consegue aplicar isso a diferentes setores. Então, se antigamente a gente usava a fotografia, usando esse termo, para um setor específico, para a questão pessoal, do lazer, para algumas questões específicas no mundo corporativo, hoje em dia, a imagem digital é utilizada para amplos setores da economia. Isso possibilitou, por exemplo, questão de carros autônomos. Quantas tecnologias embarcadas existem dentro de um carro autônomo? Um carro autônomo ele é muito mais um equipamento tecnológico do que um carro, né? Ou seja, ele anda, é um equipamento que anda, mas com muita tecnologia embarcada. Isso só foi possível graças à digitalização. Depois, com essa digitalização e com a disrupção, esses custos diminuem muito significativamente. É o que a gente já falou. Por exemplo, no passado, parecia algo muito distante a gente poder comprar um drone. Né? Um drone parecia algo muito distante, parecia algo de filme, de ficção. Hoje, qualquer um consegue pedir pela internet um drone, pode fazer suas imagens, pode usar isso na agricultura, pode fazer isso para utilizar para eventos, assim por diante. E democratização, ou seja, com todos esses efeitos anteriores, a gente passa a poder dar acesso a essas tecnologias de maneira muito mais fácil. Ou espera-se que. A gente fala que a tecnologia tem um ciclo. Então, a gente, por exemplo, agora tem falado muito no ciclo dos carros elétricos, não é? Todo mundo tem dito isso. Então, carro elétrico era algo que não era possível, porque as baterias eram muito caras. Agora, a gente começa a ver cada vez mais carros elétricos. Então, vai ser natural que daqui para frente as pessoas possam passar a comprar carros elétricos por questão dessa democratização desses ativos tecnológicos. Bom, e aí estudando essas empresas que crescem de maneira exponencial, esses autores disseram o seguinte, o que elas têm em comum? E eles identificaram 10 atributos voltados mais para o lado interno e atributos voltados mais para o lado externo, e um grande fator em comum que eles chamaram de PTM. O que é isso? Eles chamam de propósito transformador massivo, mas é propósito, né? Ou seja, é aquele objetivo inspiracional, transformacional que essas empresas têm e que fazem com que as pessoas em torno delas se tornem muito mais do que só clientes ou só fornecedores,
ou só colaboradores, as pessoas de fato se engajam com aquilo. As pessoas querem fazer parte disso. Então, quando a gente fala que a Apple lançou um produto novo, um iPhone novo, as pessoas fazem fila, querem ser os primeiros a comprar, ou foi lançado um console novo de videogame, as pessoas ficam desesperadas para ter aquele equipamento, ou a Tesla lançou um carro e as pessoas ficam desesperadas porque querem ter aquele carro. Isso faz sentido por causa dessa questão de propósito. É muito mais do que só a marca, é muito mais do que só um marketing. Foi criado em torno dessa empresa essa questão dessa sinergia com as pessoas que se identificam e querem fazer parte disso. Então, eles identificaram que, normalmente, as empresas que crescem muito acima da média conseguiram criar isso e engajar as pessoas em volta de um mesmo propósito. E esses outros fatores, eu não vou poder aqui, não temos tempo para entrar em cada um deles, mas assim, a nossa ideia aqui é trazer o que são eles, rapidamente. Então, as empresas exponenciais, elas utilizam muitos dados, e para isso elas organizam esses dados por meio de interfaces, dashboards, elas utilizam a experimentação, isso que a gente fala muito nas startups. Antigamente as pessoas concebiam um produto, levavam seu desenvolvimento, depois testavam no mercado, depois de 2 anos lançavam esse produto. Aqui com as empresas exponenciais, essa experimentação é muito mais rápida. Os times tendem a ser muito mais autônomos, ou seja, é dado liberdade e é dada autonomia para que esses times possam inovar, fazer diferente. E, por último, o que eles chamam ali de tecnologia social, no fundo, eles estão falando de engajamento social em redes sociais. Ou seja, essas empresas elas conseguem criar uma comunicação direta com o público. Ou seja, não dependem mais de release, assessor de imprensa, relações com investidores. Essa comunicação é muito mais direta por meio dessas redes sociais. Depois, olhando para o lado externo, eles conseguem engajar pessoas e fazer o uso de colaboradores por meio não fixo e não exclusivo. Ou seja, o exemplo mais claro é Uber, né? Ou seja, os motoristas eles não são funcionários da empresa. Isso não é novo, né? E se a gente olha para nossa área de cosméticos aqui no Brasil, tem essas marcas que utilizam, as pessoas vendem esses cosméticos na casa das pessoas. Isso é utilizar equipe sob demanda, né? Ou seja, e também quando há projetos, assim por diante. Depois, comunidade e multidão, é isso que eu tenho falado bastante, eles conseguem engajar uma comunidade, conseguem engajar as pessoas que estão diretamente ligadas ao negócio e também quem não está diretamente ligado ao negócio, eles chamam de multidão, que é o público em geral que passa a ter desejo por aquele produto, por aquele serviço. Uso intensivo de algoritmos, uso intensivo de ativos alavancados, é a mesma coisa, ou seja, os carros não são do Uber, os quartos e as casas não são do Airbnb, isso são ativos alavancados. E, por último, a importância de que tudo isso somado gere engajamento gere dinheiro, gere crescimento, e essas empresas, então, passem a ser exponenciais. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de propósito transformador massivo para vocês. O que eu mais gosto é o último, da SpaceX, que é tornar os humanos uma espécie multiplanetária. Isso é muito legal, né? Você fala assim, poxa, eu quero fazer parte de uma organização de uma maneira e que torna os humanos uma espécie multiplanetária. Isso é muito inspiracional. Você fala, eu trabalho, eu sou um fornecedor, eu de alguma maneira tenho participação nessa empresa, isso é muito inspiracional. Então aqui só alguns exemplos para vocês. Ali tem o meu e-mail, fico à disposição, quem quiser conversar mais sobre esse assunto. E quem quiser fazer o teste da sua empresa para saber o seu nível de exponencialidade segundo o critério que esses autores utilizam, tem ali o site também para que vocês possam conhecer. Tá bom, pessoal? Avancei no meu tempo aqui, fico à disposição de vocês. Obrigado, viu? Gabriel, tem uma pergunta aqui para você. Bom, você trouxe aí sobre, né, empresas exponenciais, fala-se muito de tecnologia, né, quando a gente trata sobre organizações exponenciais, e eu queria entender melhor o papel das pessoas e do talento nesse âmbito de empresas exponenciais, como que elas ficam? Então, esse assunto é um assunto que eu quis abordar muito nos estudos que eu fiz, porque o livro trata muito de tecnologia, e trata muito de ativos, dados, e praticamente não fala nada das pessoas. Ou seja, essas empresas que crescem muito,
elas não crescem muito só porque estão no mercado X ou porque usam tecnologias X. Tem muita gente boa por trás disso. E aí que eu acho que é um fator que a gente precisa avançar. Esse estudo aqui desse livro, por exemplo, vocês não vão encontrar isso. Mas o que essas empresas têm de diferente na gestão de pessoas, na contratação de pessoas, que fazem com que as empresas consigam ter uma performance tão diferente assim? Eu tenho uma convicção que, se você não souber selecionar as pessoas certas, não criar um ambiente adequado e que essas pessoas possam, de fato, entregar o seu melhor naquele dia a dia da empresa, elas jamais conseguem crescer de uma maneira exponencial, mesmo que a empresa tenha as melhores tecnologias, que a empresa tenha um método fantástico e assim por diante. E é por isso que a gente vê que no nosso mundo da tecnologia, as empresas cada vez mais tomam muito cuidado com isso, com o processo seletivo, com o ambiente de trabalho, em como as pessoas estão se sentindo, o nível de satisfação das pessoas, a questão de como as pessoas podem ter acesso umas às outras e não pensar naquele ambiente hierarquizado, estruturas de poder e assim por diante. Então, assim, é um assunto que eu acho que pode render muito ainda para a gente, a questão das pessoas e o diferencial delas nessas empresas que crescem muito acima da média. Boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação. Cara, uma dúvida com essa mudança que a gente está tendo, principalmente esse ano, né? Aumento dos juros no mundo, várias grandes startups demitindo massivamente e uma diminuição, digamos, dos investimentos, né, nesse tipo de empresa. Pelo menos é o que está se desenhando para os próximos anos, né? Você acha que as organizações exponenciais que necessitam queima de muito caixa para crescer nesse ritmo, né, elas vão diminuir ou a quantidade que existe, ou diminuir o tanto que elas crescem tão rapidamente? Ou você não vê essa correlação? Eu acho que a gente tem que poder olhar um pouquinho de fora, porque assim, quando a gente está no momento, a gente tende a entender as oscilações de uma maneira muito grave, né? Mas se a gente olhar um pouquinho de fora, o fluxo de investimento ainda é altíssimo. É que durante a pandemia a gente teve um boom e agora a gente está vendo alguma adequação, né? Então, de fato, a gente começa a perceber que, bom, vamos lá, a gente tem que investir, tem muitas empresas boas, tem que também gerar caixa e tal, mas no fundo, nunca houve tanta liquidez para empresas de tecnologia e, assim, pode estar ocorrendo uma oscilação, mas se você olha de longe, essa trajetória continua ascendente, na minha opinião. A questão que a gente tem que entender é até quando esse modelo de queima de caixa vai ser o preferido. É um modelo bem arriscado, é aquele modelo tudo ou nada. Quando dá certo, fantástico, e quando não dá certo, o tombo é muito grande. Ele serve para alguns modelos de empresa, né? Assim como uma aceleração serve para alguns modelos de empresa. E não quer dizer que uma está certa ou está errada. Uma coisa que para mim é muito claro é nem toda organização tem que ser exponencial. Ou seja, você pode querer ter uma empresa, você pode crescer saudavelmente, você pode ter um ótimo negócio e não necessariamente você tem que valer $1 bilhão. Quer dizer, isso são alguns casos isolados que não são a realidade. E elas, claro, dão valor a algumas questões específicas e, para isso, a maioria delas queima a caixa e tal, tem esse modelo. Então, eu não acho que vai faltar dinheiro, eu não acho que vai começar um movimento de desligamentos em massa, porque hoje em dia o que mais faltam são talentos nessa empresa. Então, elas saem de uma empresa, são absorvidas por outras, e essas que demitiram daqui a 6 meses vão continuar num outro ciclo de contratação e assim por diante. Então, eu acho que é o contrário. Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas muito qualificadas para estar dentro dessas organizações. Mas, obrigado pela pergunta. Gabriel, aqui. Duas características que assim, sempre me chamam a atenção quando a gente fala de organizações exponenciais, que é o staff on demand e os recursos alavancados, que normalmente a gente, quando vai dar exemplo, pensa muito em modelos de plataforma, né? Logo a gente fala de Uber e Airbnb. Mas como que a gente poderia pensar de forma adaptada para organizações que têm modelos mais tradicionais, como que elas poderiam pensar sobre os seus produtos e serviços com relação a essas duas características, né? Pensar em capacidade externa e também pensar em recursos alavancados. Que conselho tu darias? Tá. Primeiro que eu me lembrei de um exemplo que eu dei uma vez, numa fala sobre isso.
e que algumas pessoas não gostaram, mas eu falei sem nenhum julgamento. Dar um exemplo de organização exponencial, eu falei assim, ó, algumas igrejas têm um crescimento exponencial. E isso não é um julgamento. Ou seja, eu falo isso sem nenhum julgamento se é ruim, se é bom. Mas a gente tem algumas igrejas do Brasil que elas passaram a atuar em muitos países. E o crescimento foi muito rápido. Elas desenvolveram um modelo de crescimento exponencial. Certo? Como que elas fizeram isso? Elas desenvolveram, tem todo... que não vai aqui, né, não vou entrar aqui nos detalhes. Mas a verdade é que hoje a gente percebe que a gente está passando para um modelo que tudo vira serviço, né? Então, as empresas, digamos, tradicionais, ou as empresas que são de um negócio mais tradicional, que antigamente se preocupavam muito em comprar equipamentos. Eu estava falando com um amigo meu, por exemplo, tem fazenda no Rio Grande do Sul, planta, soja, milho, etc. e tal. Um equipamento agrícola são muito, muito, muito caros, na casa de milhões de reais. Ele usa durante um período, certo? Ele usa durante um período aquele equipamento. Será que ele precisa comprar essas máquinas? Será que não existem outros modelos? Né? Isso serve para todos os outros tipos de indústria, por exemplo. E a mesma coisa, será que um profissional ele realmente precisa trabalhar para uma empresa só? Será que a sua força de trabalho não pode ser aplicada em diferentes momentos para diferentes empresas? Então, é a maneira também como a gente se vende ou vende a nossa força de trabalho, né? Então, eu acho que isso, a pandemia está mudando, está ajudando a mudar muito isso. E eu acho que isso é positivo, né? Até para que o nosso mindset, que é o nosso mindset que veio de uma outra geração, possa se adaptar a isso e a gente não se sinta um traidor, digamos assim, querendo trabalhar em modelos diferentes. Então, as pessoas são um ativo também, né, para que essas empresas cresçam e se desenvolvam. Mas eu sei que eu terminei meu tempo aqui e eu queria agradecer vocês, agradecer a organização. Muito obrigado, fico à disposição. Tá bom, pessoal? Valeu, boa tarde.